Glória a Deus. Salve o nome do Cordeiro, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos fazer a leitura extensa, do versículo 1 ao 20. Aleluia. Aleluia. Vê se a iluminação está boa, Regina, por favor, que a gente tem um pouquinho mais de melanina. Aí, para ajudar, eu coloquei uma blusa preta. Show. Glória a Deus. Não sei. Veio. Salvou, né? Eu estou falando que a gente tem um pouquinho mais de melanina. Deu, né? Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do verso 1 ao 20. Amém, amados? Amém. Diz assim o Santo Livro: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Porquanto nos és muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha, que quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que credes. Antes, como bem sabeis, que o modo que vos exortamos e consolamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzis dignamente para com Deus, a vos chamar para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que, na Judéia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Olha, isso aqui é interessante. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, à vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que também quiséssemos uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo,
mas Satanás não lhe pediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode se sentar. Alguém só arruma uma águazinha para mim? Glória a Deus. Aleluia. Pois bem, na primeira sessão, nós vimos o que o apóstolo Paulo ele vai dar como resposta às indagações que os tessalônicos fizeram a Timóteo. E ali o apóstolo Paulo ele vai responder todos os questionamentos de uma igreja que foi fundada extremamente rápido. Paulo relata na passagem em Atos dos Apóstolos, Atos 17, vai lá comigo por gentileza, o período em que ele teve em Tessalônica, e foi o suficiente para aqueles que ouviram a mensagem da cruz a recebessem não como palavra de homem, não como voz de homem, não como uma doutrina de homem, não como uma informação de homem, mas como palavra de Deus. Isso é interessante para a gente refletir. Obrigado, meu diabo. Isso é interessante para a gente refletir o quão eficaz é o poder da palavra de Deus. Que aquele que recebe a palavra de Deus, ela tem uma eficácia tremenda de transformar a vida de um ser humano, a ponto de ele expor a sua própria vida ao risco. Uma igreja que foi fundada tão rápido, começou a praticar o evangelho de uma maneira tão veemente, que eles se tornaram exemplos aonde eles viviam e em toda a Macedônia. O testemunho deles foi a maior pregação que eles podiam fazer, e foi uma igreja que surgiu muito rápido e ainda assim produziu frutos. Atos 17, amém? Atos 17, 1, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados dá quanto tempo? 21 dias. Oi? 21 dias, menos de um mês. Por 3 semanas, Paulo ali, discutindo, debatendo, expondo as Escrituras. Diz aqui, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo. O que é expor? Expor é revelar, descortinar, apresentar, revelar o que os manuscritos dos profetas, dos salmos, do aquilo que Moisés escreveu, estava revelando acerca da pessoa de Cristo. Então, por 3 semanas, Paulo ficou ali apresentando, expondo, revelando Cristo a eles. E diz, versículo 3, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, olha, e dizia ele, é o Cristo, ou seja, é o Messias, é o Salvador, é o Redentor. A história que Moisés revelou, falando sobre José, que foi traído pelos seus irmãos, que foi morto pseudamente pela fera, através da entrega dos seus irmãos, não era sobre José, era sobre Cristo. A serpente hasteada não era serpente, era Cristo sendo hasteado na cruz. E aquilo que o profeta falou, e quando eu for levantado, a todos atrairei a mim, era sobre Jesus. E convinha que ele padecesse, que ele fosse morto, mas que ao 3º dia ele ressuscitasse. Então Paulo ele foi revelando, mostrando, descortinando que aquele Jesus que nasceu em Belém, que foi profetizado lá em Eva, que a serpente tentaria abocanhá-la. E lembre, quando as
profecias se cumpriram acerca do Messias, a Bíblia diz que os magos, os pastores de Belém foram até lá. E quando Herodes, a raposa, a serpente, ficou sabendo, o que ele quis fazer? Mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Querendo matar o Salvador, querendo aniquilar o Redentor. José, Maria e Jesus fogem para o Egito e conseguem escapar. Quando Herodes, a serpente, morre, eles retornam para o propósito, retornam para cumprir as profecias. E aí Paulo fala, esse Jesus, aquele que nasceu de Maria, concebido pelo Espírito Santo, que foi concebido numa virgem, esse Jesus, o verbo que se fez carne, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Redentor de Israel, é ele que veio para perdoar pecados, ele que veio sarar as feridas, ele que veio promover a vida eterna, a glória, ele que nos veio dar o acesso novamente às moradas celestiais. É sobre ele, é tudo sobre ele, é sobre o Messias de Israel, aquele que vai estabelecer a paz, o conserto, a harmonia entre Deus e os homens. É quando ele rompeu e expirou na cruz. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Era o Senhor mostrando o gesto redentivo, absoluto e soberano de Deus para com os homens. Tanto que você lê em Lucas, que quando os anjos falam, eles relatam algo interessante, falam, boa vontade de Deus para com os homens. Boa vontade de Deus para com os homens. Os pastores de Belém, aquilo é fantástico, eu falei sobre isso, falando sobre a possível data do nascimento de Jesus. Miríades de anjos, miríades de anjos foram lá naquele ambiente, adorar, louvar, bendizer o Redentor. E eles viram aquilo, e o que eles foram anunciar? A Jesus. A maior mensagem que tinha que ficar na boca dos pregadores é sobre Jesus, amado. Sobre Cristo. A mensagem tem que ser cristocêntrica. É tudo sobre Ele. E ressuscitasse dos mortos. Atos 17:3. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então note aqui a junção da igreja do Antigo Testamento com a do Novo Testamento. A igreja judaica e gentílica se fundindo uma só em Cristo. Porque não são dois povos, é um só povo, amado. Então mostra aqui o que Cristo, através da sua carne, como Paulo fala em Efésios, ele juntou judeu e gentil, fazendo deles um só povo. Um só povo. Então a mensagem de Paulo era sobre Jesus, sobre Cristo. Quando ele chega em Tessalônica, por 3 semanas, ele fala sobre Jesus, revelando Jesus, pregando sobre Jesus, ensinando sobre Jesus, os feitos de Jesus. A mensagem, o arcabouço da mensagem de Paulo era sobre Cristo. E com isso, a gente consegue ver o caráter do ministro, a persona do ministro, o que esse ministro tem de intenções no seu coração. E isso é interessante para nós sabermos que o que Jesus nos ensinou, que a boca fala do que o coração está cheio. Lembre-se que a besta e o falso profeta, diz a Escritura, que eles vão falar coisas absurdas, blasfêmias, mas diz que o povo vai o quê? Receber, adorar a besta. Mas quem tem o Espírito de Deus vai perceber pela fala, pelo discurso, por aquilo que está na alma, no âmago daquele que diz que fala. Então, através desse capítulo 2 aqui, nós vamos ver o caráter do ministro, a personalidade do ministro, a
a intenção do ministro, o porquê que ele prega e o que ele prega. Por quê? Quando Paulo vai em Tessalônica, os tessalônicos souberam o que aconteceu com Paulo em Filipos. E a gente depois vai ler isso daí. Então, como a fama de Paulo chegou antes dele, lá em Tessalônica, e depois que ele chega, ele fica ali durante 3 semanas discutindo sobre Cristo, e ele sai, mas alguns creram. Mas o fato de crer causou dúvidas também. Então eles queriam saber qual era a intenção de Paulo, porque antigamente não era só Paulo que pregava, não era só Paulo que era missionário, não era só Paulo que era evangelista, havia muitos outros, mas os outros vinham com segundas intenções. E as indagações que eles fazem a Timóteo é para que Paulo respondesse quais eram as suas intenções para com os Tessalônicos. E a gente vai aqui dissecar, esmiuçar o que Paulo vai relatar para eles. E isso faz com que a gente identifique o caráter do ministro, o que ele prega, o que ele ensina, quem ele é. Quem ele é. Vamos lá e vamos destrinchando aqui, bem devagar, esse capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipe, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus e com um grande combate. A gente vai ler depois Atos 16, a gente vai ver quais foram esses combates que Paulo teve lá. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Primeiro ponto que a gente aprende aqui. Primeiro, ele diz, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Note, nunca será fácil, nunca será tranquilo um pregador anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Sempre haverá uma luta, sempre haverá uma resistência, sempre haverá um embate, sempre haverá pessoas que vão ser contrárias ao Evangelho, sempre haverá pessoas que não vão aceitar a simplicidade de que há em Cristo, porque o Evangelho é tão simples que ele é escandaloso, amado. A salvação, ela é tão absurda que os homens não aceitam. Entendeu? O favor de Deus para conosco, ele é tão absurdo que os homens não querem. Isso é escândalo. Isso é surpreendente. Então Paulo fala, para vos anunciar o Evangelho de Deus com grande combate. Por quê? Porque a nossa exortação não foi com engano. Por quê? Porque haviam pessoas que iam pregar, mas iam com mentiras. Haviam evangelistas, missionários, pregadores, apóstolos que pregavam, mas pregavam mentiras, fábulas, contos, lendas. E Paulo fala, a minha mensagem não é com engano, a minha mensagem não é com mentira, a minha mensagem ela é com verdade. E mais o que? Nem com imundícia. Essa palavra grega aqui, imundícia, a gente pode ter uma percepção de que Paulo está falando que a palavra dele não foi pregada com sujeira, mas ali ele está falando da sua própria personalidade, porque a palavra grega ali para imundícia é de cunho moral. É de cunho moral. Por quê? O que acontecia? Muitos missionários, falsos apóstolos, falsos ministros, quando chegavam a alguma cidade e vinham com essa mensagem, ou com qualquer outra mensagem, principalmente no mundo helênico, no mundo grego-romano, eles ficavam numa cidade, eles enganavam as pessoas, pegavam a confiança e logo após começavam a nutrir relações sexuais com pessoas naquele ambiente, naquela cidade. E Paulo está falando, a minha entrada para com vocês não foi com segundas intenções, não foi com imundícia, não foi com conotações ou segundas intenções sexuais. Fala mesmo, Zé, vai lá. Oi? Vou aceitar agora. Vou aceitar. Por gentileza. O para-brisa vai toda hora. Obrigado, meu irmão. Mas aqui não pode se tornar doutrina não, irmão. Toalhinha da unção.
suada que cura. Então Paulo fala, nem com imundícia e nem com fraudulência. Eu não uso de fraude, de engano, de artimanha, de heresia, de meios para angariar recurso de vocês. Eu não fui com esse tipo de intenção para com vocês. Não é isso que está no meu âmago, no meu coração. Versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas Deus que prova o nosso coração. Segundo ponto aqui que Paulo aborda, ele foi aprovado por Deus, ele foi testado, Eduardo, por Deus. O termo grego aqui é da metalurgia, que para se extrair o melhor de um material é necessário expor ao fogo, e para tirar todas as impurezas daquele material ele tem que ser exposto ao fogo até o ponto dele ser aprovado pelo ourive, e ele olhar e ver que aquele material está totalmente puro, ele está aprovado, testado. E aí Paulo diz, eu fui testado por Deus, eu fui aprovado por Deus, e o fato de eu ser aprovado por Deus me dá esse direito, essa garantia de anunciar o Evangelho, porque ele prova os corações. Lembra de quando Paulo ele fica cego e Ananias é revelado pelo Espírito do Senhor, que é para ele visitar alguém? Qual foi a palavra de Ananias? De Deus para Ananias falar para Paulo? Quem lembra? É um vaso escolhido para pegar o gentil, para descer. É um vaso escolhido para pegar o gentil, mas para padecer pelo Evangelho. Padecer. Esse padecer ali era o teste de Paulo, a prova de fogo de Paulo, e ele passou nesse teste. Deus provou o coração do apóstolo Paulo. Versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, quando Paulo aborda isso daqui, amado, a gente começa a identificar, e deve ter 2 anos atrás isso. Eu tenho até hoje alguns DVDs antigos. DVD, nem sei, essas crianças sabem o que é DVD? Você sabe o que é DVD? Sabe? CD, sabe? Aquele negócio assim? Redondinho. Hoje é tudo vídeo, acabou. Oi? Se você for lá em casa, você vai ver uma coleção. É? Mas que os funk antigos que eu não gostava, não. Tem mais não. Se for quebrado, né? Graças a Deus. Foi quebrado, foi mais. Então eu tenho DVDs antigos, assim que eu me converti. Amado, quando alguém nasce de novo, é como aquela criança, né, que está cheia de fome. Ela quer se alimentar toda hora quer. Tudo que me falava Jesus eu estava comprando. Pregador eu estava comprando, mensagem eu estava comprando. Louvor eu quero, música quero, CD quero também, mensagem quero, DVD, tinha tudo. Aí eu parei esse tempo atrás assim para ouvir essas mensagens antigas e examinar segundo as escrituras. Amados, você vai passando pelo filtro da palavra, não meu, mas pelo filtro da palavra. Foram pouquíssimas que tinham verdades bíblicas concretas. Oi? Pouquíssimas com a essência do Evangelho. Qual era o intuito? Bajulação. Vender. E Paulo fala, eu não fui e nunca usei palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Ele fala, Deus é testemunha. Paulo falou, eu nunca trouxe um livro para vender para vocês. Eu nunca trouxe um DVD para vender para vocês. Eu nunca trouxe uma Bíblia aqui para vender para vocês. Eu nunca trouxe
gravata para vender aqui dentro da igreja para vocês. Eu nunca usei um pretexto para ganhar dinheiro de vocês. Deus é testemunha. Eu não saí de onde saí, não apanhei em Filipe, não fiquei preso em Filipe para chegar aqui e querer dinheiro de vocês. Por isso que eu não usei de bajulação, porque eu prego o Evangelho de Cristo e eu não quero enriquecer com isso. Deus é testemunha. Eu nunca usei um pretexto. Eu não vim aqui para vender sapato brilhoso para vocês. Deus é testemunha. Né? Sapato de pregador, anel de pregador, relógio de pregador, terno brilhoso de pregador. Porque quando você vai, amado, em alguns ambientes, sempre vai ter, no final, a maioria, algo para vender. Interesse, pretexto de avareza. E o que o nosso Senhor, amado, a questão é o que Jesus diz, amado. Jesus falou para não fazer da casa do Pai o quê? Comércio. Mas eles querem botar brechó, querem botar cantina, querem vender tudo dentro da igreja. E até a palavra de Deus. E até a própria palavra de Deus. Pretexto de avareza, falou, eu nunca usei um pretexto de avareza. Um sequer. Vamos fazer um congresso, R$100. Que? R$100 por pessoa, amigão. Você vai receber preciosa semente. Vamos fazer a campanha. Vamos começar, R$20. E para onde? 1.000. Vamos para Camboriú, vamos lá para aquele grande congresso. Você sai de lá sem a tua casa. Se não tiver dinheiro, tem cartão de crédito. Se não tiver dinheiro, tem cartão de crédito. Se não tiver cartão, tem Pix agora também. Pagando boleto. Então, boleto também, ó, tá esperto, ó. Paga no boleto, parcela 10 vezes. Então, eles utilizam de pretextos de avareza. E Paulo fala, eu nunca usei isso para com vocês. Nunca. Nunca vendi nada no culto. Nunca vendi nada nas minhas oportunidades. O pregador vem, eu trouxe aqui meus livros. Após o culto, a minha esposa vai estar lá cercando vocês. Vocês não vão sair sem passar pela minha banquinha. Vocês vão levar meu livro, vai ser bênção para a vida de vocês. Hein, pastor? Eu lembro que, na outra denominação lá na qual eu pertencia, de um pastor que foi convidado para aquela festa que tinha lá no tabernáculo. Sim. Até então ele falou que não cobro nada não. Mas eu tenho que levar o meu material para vender. Se vocês conseguirem vender na noite tantos R$1.000, aí eu vou entregar. Ele falou que não cobrava nada, mas tinha que levar o material, aquelas coisas todas, para poder estar vendendo. Aí a gente quer questionar, indagar isso, amado. Nós somos radicais. Nós somos rígidos. Sendo que está escrito. Oi? Sendo que está escrito. Sendo que está escrito. Mas há uma manipulação com relação a essas coisas. É isso que o apóstolo está falando aqui. Primeiro, a nossa palavra não foi com engano, manipulação. Qual foi a forma que Satanás enganou ela? Uma manipulação. Foi assim que Deus te disse? Foi assim realmente que está escrito? Foi assim a orientação do Eterno? Foi assim? Ei, transforma essas pedras em pães. Tu não estás com fome? Tu não és o Filho de Deus? Olha. E o que Jesus mais ouviu antes de ser tentado para o deserto? O que ele mais ouviu? Até no seu ato de batismo. O que ele mais ouviu antes disso e no batismo em especial? Este é meu filho? Aí vem o diabo. Se tu és o filho, eu sei que eu sou filho. Não preciso do diabo me questionar. Não preciso do diabo querer criar dúvida. E é isso que ele faz na mente das pessoas. Tu não é o filho de Deus? Por que você está com fome? Por que você está passando luta? Por que você está passando vento? Ei, transforma essas pedras em pães. Ei, facilita a sua vida. Oh, você é filho do Altíssimo. O que é isso? Tudo isso eu te dou. Olha só uma coisa. Se você prostrar e me adorar, é simples assim. Então ele usa de astúcia, de engano, de manipulação.
E Paulo está falando, o caráter do pregador, a mensagem do pregador não pode ter essas conotações. Manipulação, engano, imundícia, segundas intenções com irmãs da igreja. Versículo 5. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos, olha isso aqui, e não buscamos glória dos homens, nem de vós. Não buscamos elogio dos homens, nem de vós, nem de outro. Ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-nos pesados, ele está falando, eu tenho direitos como apóstolo, mas eu não vou requerê-los, para que eu não seja pesado a vocês, e assim vocês não recebam de bom grado a mensagem da cruz. Ainda que como apóstolo, eu tenho alguns direitos prescritos na palavra, mas por amor de vocês, eu vou negar. Mas hoje não, a gente vê os super apóstolos com Ferrari, com mansões, mas pastor não pode ter? Mas qual foi a forma, mano? Qual foi o meio? Oi? Tem uns que tem aviões. Aviões, ônibus, fazendas, irmãos. O trabalhador é digno, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que utilizam a fé das outras pessoas para se enriquecer. E Paulo está falando, eu não busquei glória de homens, nem de vós, nem de outro. Ainda como apóstolo de Cristo, podíamos sermos pesados, mas a gente não quer. Versículo 7. Antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. O exemplo aqui que ele diz é como uma mãe. Tem alguma versão diferente aí? Leia para mim, por gentileza, versículo 7. Versículo 7? É. Muito embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento. Todavia, agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Amém. A mãe que acarinha, que sustenta, que protege os próprios filhos. Elane, você cobra alguma coisa do Diogo para sustentá-lo? Você simplesmente sustenta, dá carinho, vai ver de noite se está coberto direitinho. Meu filho, né? Está meio frio aqui em Guapi, aí vai lá e cobre. Pergunta se ele está com fome, vai lá e alimenta. Já bebeu água, Diogo? Aí Diogo, não, bebe agora, dá água. Não é entendendo? Então a mãe automaticamente ela vai protegendo, alimentando, sustentando, instruindo, ensinando. É necessário paciência, mas de maneira nenhuma ela requer algo do Diogo para que ela o sustente ele mesmo. Porque ele é uma criança, ele está sob a tutela dela. Então é totalmente responsabilidade dela sustentar o Diogo. Então ele está falando, eu na responsabilidade de apóstolo, eu vou cuidar de vocês sem nenhum interesse. Porque eu não sou, olha aí, primeiro, o rebanho não pertence a Paulo, pertence a Deus. Ele é só mordomo. Então ele está cuidando como se fosse um mordomo, servindo. A Bíblia fala que nossos filhos é o que da gente? Herança é do Senhor. Nós somos mordomos dos nossos filhos. Um pastor, um apóstolo, ele é mordomo do rebanho de Deus, do qual ele vai dar conta. Então ele está falando, assim como a ama que cuida dos seus filhos, assim sou eu para com vós. Versículo que eu estou? Assim nós, sendo-nos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Ou seja, Paulo está falando, eu estou disposto, se possível for, entregar a minha própria vida por amor a vocês. A minha própria vida, a minha própria alma, se necessário for. Porquanto nos eres muito queridos. Porque, bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha que com santa, ou seja, separada,
justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que credes. Então, Paulo está falando, vocês viram o meu comportamento, vocês viram o meu testemunho, vocês viram que eu trabalhava, vocês viam que eu trabalhava com as minhas mãos noite e dia, para não ser pesado à igreja. Vocês viram que eu não aproveitei de irmã nenhuma dentro da igreja. Vocês viram que eu vivi de maneira santa diante de Deus. Vocês viram que o meu comportamento era justo diante de Deus, entre vós, os que credes. Versículo 11. Assim como bem sabeis que, de modo, vos exortamos e consolamos. Aqui também é uma asa de avião do pregador. O quê? Exortação e consolo. Consolo e exortação. Oração e palavra. Palavra e oração. Graça e juízo. Consolo e juízo. Exortação e graça. Não pode ter só uma veia. Por exemplo, tinha um pregador também, nosso, não daqui especificamente, mas da igreja cristã Voz da Verdade, que era aquilo: se ele subisse no altar, prepara o lombo. É só marreta, é só bater, é só espremer as pessoas na palavra, é só humilhar, é só criticar, é só alfinetar. A mensagem dele é só exortativa. Não tem nenhuma mensagem nos esboços dele de consolo, de ânimo, de encorajamento, de perdão, de misericórdia. E Paulo ele vem e fala aqui: olha, escutem, assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. Que você já viu o comportamento do pai e do filho? Como é que é? Um dia é só amor. Tem momento que o filho erra, o pai... Então é desse jeito. É consolo, carinho, afeto. Mas invariavelmente uma exortação, uma puxada de orelha, uma palavra um pouco mais dura, para colocar o filho no eixo. Porque a gente não pode deixar o filho fazer bem o que quer. Então o pregador ele tem que ter esse equilíbrio nas suas mensagens. Ele tem que ter uma palavra de exortação, mas ele também tem que ter uma palavra de consolo. Ele tem que ter uma palavra de juízo, mas ele também tem que ter uma palavra de misericórdia. Ele não pode ser desequilibrado na sua mensagem. Versículo 12. Para vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebeste como palavra de homens, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então, quando eles ouviram esse conteúdo da mensagem de Paulo, eles receberam uma palavra, mas não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Aquilo que Paulo ensinou para eles não receberam como palavra de homem, mas como palavra vinda do próprio Deus a eles. Isso fala do conteúdo da verdadeira pregação, sem bajulação, sem ganância, sem querer reconhecimento e fama. E hoje é uma briga, mano, para ver quem aparece mais, para quem é mais famoso, para quem é mais eloquente, o pregador do ano, a cantora do ano, as 10 mais. Reconhecimento, concurso de canto, competição, bajulação, segundas intenções. A mensagem tem que ter as intenções corretas. Ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um fim. E o fim é levar a Cristo. Porque o pregador,
ele pode ser induzido a querer de alguma maneira também afagar o seu público demais, para que ele seja o mais político possível. O mais político possível. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Um irmão teve problema com a justiça. Não sei, roubou alguma coisa. Aí o pregador, para ser mais político possível, ele vai fazer o possível para não pregar contra isso, contra o roubo. O irmão teve um problema de masturbação, impureza sexual, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Aí o pregador, ele vai ter o cuidado para nunca pregar contra isso, para ser o mais político possível. Bajulação. Então Paulo fala que o pregador, ele tem que entender que a mensagem dele não é para agradar aos homens, afagar o ego dos homens, mas sim para o próprio Deus. Alguém leia para mim Gálatas 1:10. E outro leia para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Porventura profundo eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homem, não seria servo de Cristo. Amém. Se ele procurasse agradar aos homens, o quê? Ele não seria servo de Cristo. Isso aqui é sério, sim ou não? Isso significa que, se algum pregador, se algum evangelista, pastor, ministro, ele está pregando a mensagem para agradar aos homens, ele não é servo de Cristo. E se ele não é servo de Cristo, de quem ele é servo? Por exemplo, a mensagem da teologia da prosperidade é oriunda, foi feita nos laboratórios do inferno. Satanás falando para Jesus: tudo isso eu te dou se prostrado me. Olha o reino dos homens, olha a glória deles, eu posso te dar porque me foi dado, mas eu te dou se você se prostrar e me adorar. Teologia da prosperidade. Se dobra diante de mim que eu te dou o reino dos homens, eu te dou a glória dos homens. Paulo falou: eu não quero a glória dos homens, nem de vós, nem de outro. Deus é testemunha. Tem também, pastor, as profecias, né? Muitas das vezes malignas. Muito maligno. Profecias para agradar homem, afagar ego de homens. Perigosíssimo isso. Profecia é maligna, também até ouvir. E aí, outra questão que a irmã levantou. Por exemplo, profecias. Quando há uma profecia, o que a Bíblia fala sobre a profecia, sobre o profeta? Analisar o Oi? Não sou intérprete. Analisar o profeta. Analisar o profeta. Mas a Bíblia fala mais o quê? Examinar a profecia, Examinar a profecia, não o profeta. E ele fala: se a profecia não acontecer, então o profeta é mentiroso. Então anota a espera. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, vai cair por terra. Aí a Bíblia fala: o profeta falou segundo a seu coração, ou deuses que falaram no seu ouvido. Então isso é perigoso. Falou segundo seu coração, vaidade, ego, arrogância. Eu já vi muitos que são até da igreja. Entendeu? Profetizou e hoje em dia não está na igreja. Então são mensagens com segundas intenções e não segundo Cristo. Quem abriu 2 Coríntios 4, 1 e 2 para mim? Achei. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não nos parecemos. Antes rejeitamos as coisas que vergonham seu culto, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Isso aí, assim recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, pela exposição da verdade. Aí ele falou algo interessante no versículo não, lá em 1 Coríntios 4, 6,
ele vai falar que ele aplicou essas coisas por semelhança a ele e a Apolo, por amor de vós. Amor de vós quem? A igreja, os ouvintes, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito. Ele está falando, aplicamos isso a mim, apóstolo Paulo, e a Apolo, que por amor de vocês, vocês não vão nunca além do que está escrito. Fala, mano, quer perguntar? Posso ler a passagem que você falou? Já falei, mano. Você está afiado. Entendeu, amados? Então, quando isso é exposto, é pregado, é ensinado, e a igreja amadurece com isso, amado, vai se levantar situações contrárias ao ministério, à liderança, à igreja, aos irmãos de maneira pessoal, dentro do núcleo familiar, onde a Bíblia fala que os inimigos do homem são da sua própria casa. A própria família de Jesus falou o quê? Está louco. Está louco. Está fora de si. Não come mais. Está fora de si. Então, note que quando alguém começa a viver o Evangelho, vai ter reveses, vai ter diversidade, vai ter contrariedade. Vamos ver o que Paulo passou lá? Alguém me ajude aí em Atos 16. Me ajuda aí, cara, por favor. Atos 16, 12. Posso? Pode. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Só um momento, que interessante. Ele diz que essa mulher, primeiro, uma empreendedora, tipo Elane, empreendedora, trabalhava, mas ela servia a Deus. Ela servia a Deus. Paulo já fala que ela servia a Deus. Mas parece que Paulo diz que ela servia a Deus sem conhecer a Deus. Era tipo Cornélio. Servia a Deus, as orações e esmolas de Cornélio chegavam ao de Deus, mas ele ainda não conhecia Deus, ele queria conhecer. Então Deus, ele levanta pessoas assim. Você já conheceu pessoas assim, amado? Que você olha assim, você fala, só falta a presença de Deus. É crente, não é possível. Aí você começa a falar de Jesus, começa a falar da palavra do Evangelho, essa pessoa vai despertando e de repente essa pessoa, pum. Aconteceu isso com Lídia. Continua, diga. 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Juro. Continua. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Detalhe, ele orou na beira do rio, onde ele costuma orar, pregou para Lídia, Lídia se converteu, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela. Entenda, o nosso dever é pregar. O dever de converter é do Espírito Santo. Deus abriu o coração dela. Ele foi de novo à oração. Vai. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos Esse espírito aqui é espírito de Pitom, tá? Vai. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estava falando mentira? Não. Mas era um espírito, era um demônio. Mas estava falando mentira. Mas qual era a intenção da verdade que aquele espírito estava falando? A massagem é o eco. Eu achei que me arrepiar. A massagem é o eco do pregador. O que o espírito falou? Fala de novo aí. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha essa irmã quando ora, o céu desce. Olha esse irmão quando prega, o culto fica avivado. Olha essa irmã quando canta, meu Deus, o céu se rasga.
Que voz é essa? O que está por trás dessa fala? Que espírito é esse? É igual o Levi que fala. Quem está falando aí? Quem está falando aí? Pode criar uma soberba na pessoa, né? É essa. É esse o perigo. É esse o perigo. Continua. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Ó, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, a esperança do quê? do seu lucro, Do seu lucro. Olha, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, olha. visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você reparou que quando Paulo orava, orou na beira do rio, como era de costume, foi no lugar, a hora da oração, o Espírito se levantou e ficou afagando ela, falando a verdade, por vários dias. Por vários dias. E Paulo, ele está ouvindo aquilo. E a Bíblia diz que ele começou a se perturbar com aquilo. Ele falou: tem alguma coisa errada nesse elogio. Tem algo errado nessa jovem. Tem algo por trás dessa fala. Até o ponto dele falar para o Espírito: sai dela. E saiu. E esse espírito de Pitom tem pegado essa geração. Essa juventude que tem dado muito lucro ao sistema. E a gente não está percebendo a fala dos jovens, porque eles estão dominados pelo espírito de Pitom. E a gente tem que ter sensibilidade. Lembra que eu preguei no ano passado? Perceba a fala, perceba o comportamento, perceba o que faz. Porque atrás disso, Satanás está lucrando e angariando essa geração, roubando essa geração. Continua, meu amado. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ele pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia, aleluia. Então, olha que algo glorioso que aconteceu, ainda aqui debaixo da adversidade, ainda aqui debaixo da luta. Então, quando a mensagem é pregada com veemência, com clareza e com pureza, não com imundícia, não com fraudulência, note que vai ter resistência, vai ter o ato contrário, mas ainda assim, isso não faz com que o apóstolo, a igreja, o pregador, recue. Ele permanece, Deus vai colocando pessoas para ele pregar a palavra. Amém, irmãos? Então entenda, Paulo fala em Filipenses 1:29, a vós vos foi concedido a Cristo, não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Essa geração só quer crer, mas não quer padecer. Essa geração só quer ter o nome de gospel, mas não quer ter o nome de cristão, martírio, mártires. Eles não querem. Eles querem colocar uma faixa, 100% Jesus. Entendeu? Apaixonado por Jesus.
fé. Fé. Entendeu? Fala, Marco. Tinha uma igreja lá, a gente veio, a gente ficava na a outra lá tinha uma outra igreja, tinha uma blusa, atrás estava escrito João 3,16, o versículo inteiro atrás da blusa. Entendeu? João 3,16. De repente foi vendida até lá, né? Geralmente. Acontece ainda. Vendia tudo, não dava, vendia. Então isso fala do caráter do mensageiro, o conteúdo da pregação, o arcabouço da mensagem, consolo e exortação, graça e juízo, misericórdia e exortação, sem bajulação. E a igreja, quando ouve, o que ela faz? Ela acata, ela recebe como palavra de Deus. Se não, vejamos aqui o versículo 13 ainda. Versículo 13, de 1 Tessalonicenses 2. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo recebido a palavra que de nós ouviste, e que provém de Deus, acolheste, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornamos discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes da parte de vossos próprios patrícios, ou seja, concidadãos, as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Da mesma forma, seguem acumulando seus pecados. Contudo, sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. A ira de Deus. Então, quando Paulo expõe a pregação, amado, quando Paulo prega de maneira clara, alguém vai acatar essa mensagem como palavra de Deus. Alguém vai receber como palavra de Deus. Amados, eu já disse aqui numa outra oportunidade, quando a mensagem vem, amado, quando o Evangelho vem, é impossível resistir. Quando o Espírito ele abre a mente, a visão, você fica assim, estupefato, prostrado. É impossível resistir. Você fica ali, você quer mais, você fica com sede. Então você percebe que foi palavra de Deus. Eles acataram a palavra de Deus. E Paulo fala, ela tem operado eficazmente em vocês, a ponto de vocês se tornarem modelos, um padrão de cristão na sociedade de vocês. Eu tenho o costume de dizer, onde a palavra de Deus é ouvida e obedecida, há transformação. Onde a palavra de Deus ela é ouvida e obedecida, há uma transformação. Algo acontece, amado, na vida do ser humano. Então, nós devemos ter esse zelo de quando a mensagem ela é cristocêntrica, nós entendemos que ela é mensagem de Deus, palavra de Deus. Nunca tentando para o mensageiro, mas para a mensagem. Para a mensagem. Como Deus aqui já usou Edgar, as irmãs já pregaram e pregam. E você vê que é a palavra de Deus. Não é o mensageiro, é a mensagem. É a palavra. Jesus, certa feita, ele disse em João 8,47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Escuta. Quem é de Deus, quando Deus fala, ele ouve. Quando Deus brada, eles escutam. Eles obedecem. Você já viu assim, uma situação assim? Lembra, Paulo estava dando exemplo da mãe que cria. Ok? Você já viu quando a mãe não tem voz de comando, ou o pai não tem voz de comando, mas quando alguém que tem voz de comando fala, o filho logo ele vai, ele já logo obedece. Porque ele entende, ele percebe a autoridade paterna ou materna. Uma situação lá em casa, lá, por exemplo,
Geralmente as crianças lá jantam lá em casa por volta às 19h30, às 19h. Aí quando eu saio do trabalho, eu vou direto para casa, então quando eu saio de qualquer lugar daqui, de recuperação, qualquer lugar que estou vindo, às vezes chego 9 horas, 9h30, 10 horas, quando o Enzo ouve a moto, ele só ouve a moto, ele vai pensar, meu pai está vindo sobre os bondes. Ele já sai voar do quarto dele, vai lavar o prato, aquela coisa toda, puxa a cama, aquela coisa toda. Onde eu cheguei, eu olhei assim, meu pai, você sempre chegou agora. Rapaz, a cama aí. Você dormiu na cama mesmo? Essa cama está arrumadinha. Aí eu olhei, olha pra lá, já lavei, pai. Já lavei. Aí eu, de maneira inteligente, eu vou na cozinha. Aí eu olho a pia, molhada, alguns caroços de feijão. Ah, tá, lavou. Agora. Então, o que Paulo está falando? Quando a autoridade da palavra vem, aquele que é filho, obedece, amado. Obedece. Por que Satanás virou Satanás? Porque ele ouviu a verdade e não se firmou na verdade. Ele não se firmou na verdade. Ele não obedeceu a verdade. Então nós devemos acatar a palavra de Deus como palavra de Deus. Fala aí, vamos para a parte final, versículo 17. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, essa aqui é outra versão, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Todavia, quando o nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Aleluia. Edgar, por gentileza, vai dando dedilhado aqui que eu quero adorar a noite de casa. Olha o que Paulo menciona para eles. Pode ser até os 60 da coletânea. O diácono Jorge, por gentileza, que eu gosto que você louve esse louvor aí. Ele fala que quis ir ver os Tessalônicos. Não só uma, mas duas vezes. Ele queria ver o rosto da igreja. Ele queria ver o rosto dos irmãos. Ele queria ver a face das irmãs. Porque, por exemplo, tinha em Tessalônica um culto a uma deusa lá semelhante à deusa Afrodite de Corinto, que era culto regado à orgia, relações sexuais. Por isso que ele falou, quando eu cheguei aí, vocês viram meu comportamento que não era com imundícia, mas sim com santidade, pureza e de maneira irrepreensível. Então, ele pregou o Evangelho. Ele pregou Cristo, amado. E aí aquelas pessoas, depois de 3 semanas só, 3 semanas, 3 sábados ouvindo a mensagem. Não foi 1 ano, 2, 3, 5 anos dentro da igreja, ouvindo mensagem, estudo bíblico. E a pessoa não se decide. 3 sábados foi o suficiente para uma igreja ser formada. Aí Paulo vai embora. Ele manda Timóteo lá. Timóteo vai. Timóteo traz a notícia. Imagina o coração do apóstolo. Ele fala, meu Deus. E um exemplo aqui. Meu Deus. E Carla, como é que Carla está? Ou seja, que saiu daquela religião mundana. Como é que Carla está? E Rodrigo, como é que ele deve estar? Será que ele saiu da idolatria? Será que ele parou de produzir os nichos? Será que ele parou de fabricar os ídolos? Será que ele parou com aquelas comportamento profundo, imundo? Como é que ele deve estar? Será que ele mudou as vestimentas? Será que ele mudou a fala? Como é que ele está? Eu quero ver o rosto, Timóteo, deles. Aí Timóteo falando, eles estão firmes, Paulo. Eles estão firmes. Eles querem saber quando Deus vai voltar. Eles querem saber o que você vai falar. Eles querem falar acerca do arrebatamento. Eles querem saber aqueles que por causa da perseguição morreram em Cristo. O que vai acontecer? Eles amam Jesus, Paulo. Aí Paulo querendo ver o rosto, a face.
queria ir até vocês e vi vocês face a face. Não só uma eu tentei, mas duas. Mas Satanás me causou impedimentos. Há momentos que Deus permite Satanás impedir o pregador de ir a alguns lugares. Há momentos que Deus, na sua soberania, permite que Satanás se oponha ao movimento do pregador. Nós não sabemos o porquê e o que o Senhor queria com aquilo. Mas Deus relatou na palavra que Satanás causou barreira para o apóstolo, mas não causou barreira para Timóteo, glória. Isso significa que, independentemente, se o pastor não puder ir na sua casa, o obreiro pode ir. Se o pastor não conseguir, a irmã pode ir. Satanás pode causar impedimento na vida de um diácono, do obreiro, de um pastor, mas Deus vai mandar outros para que o evangelho seja pregado. E o nome do Senhor seja glorificado. Talvez seja até para que o próprio pregador não se soberbeça e a obra continue através da mão de outro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Dizendo que Satanás impediu Paulo, mas não impediu Timóteo. E Timóteo foi lá. Aí Paulo diz: todavia, quando nosso Senhor Jesus, lembra que eu falei na primeira sessão? Em todo o capítulo ele vai falar sobre o retorno de Jesus. Ele fala: todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, oh glória, isso aqui é uma certeza da igreja, irmão. Um dia Jesus voltará, um dia ele retornará em glória, um dia ele virá na nuvem com seus santos anjos, com clamor e voz de trombeta. Ele vai buscar o seu povo. Quem será nossa esperança, sua alegria, coroa de glória diante dele? Não sois vós? Com toda certeza. Ele está falando: qual mérito eu terei? Qual alegria eu terei? Qual honra eu terei de ver o nome de vocês escrito no livro da vida e entrando nas mansões celestiais junto comigo. Oh, aleluia. Por causa do amor, irmãos, a recompensa do ministério de alguém não é dinheiro, não é fama, não é reconhecimento, prestígio ou status social. A grande recompensa de um pregador, de um pastor, de um ministro, é ver o nome de pessoas escrito no livro da vida. Essa é a grande recompensa. Jesus certa feita falou para os seus missionários em Lucas 10. Ele falou: eis que vos dou poder sobre demônios, serpentes, escorpiões e toda enfermidade. E eles saíram para pregar o evangelho. E a Bíblia diz que pelo poder do nome de Jesus os demônios se sujeitaram. E eles voltaram cheios de alegria, falando: Senhor, no teu nome os demônios se sujeitam. E Jesus falou: não alegrai-vos, porque pelo meu nome os demônios se sujeitam, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado no livro da vida. Essa é a grande alegria do crente. Pastor Ricardo, gostaria de fazer um pedido. Aleluia. Nós ontem fizemos 34 anos de casal. Glória a Deus. E gostaria que o irmão orasse conosco, se possível. Amém. Vivemos, o relacionamento seria, no caso, 40 anos, são 40 anos juntos. Mas a gente viveu um tempo no pecado, né? E aí, quando nós nos consertamos diante do Senhor, no papel são 34 anos. Glória a Deus. De relacionamento, 40 anos. E foi muito difícil. E é muito difícil. Nós tivemos perseguições de todas as formas para nos destruir. Imagina. Mas o Senhor não permitiu. E o amor entre nós prevaleceu. Prevaleceu para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Passamos por muitas dificuldades, mas o Senhor, em todas, está junto conosco, nos abençoando o tempo. Aleluia. Para a glória do Senhor. Isso um dia vai acontecer. Eu acredito. Paulo não conseguiu ver o rosto dos Tessalônicos. Não conseguiu. Veio aqui na terra.
Mas ele viu lá no céu. Como você estava pregando ontem lá, Tiago, nós estávamos lá. Alguns vão sair agora, o outro rapaz, o Vitor, vai sair agora em janeiro. Outros já saíram, mantêm algum contato com a gente, estão firmes na palavra, no Evangelho, onde eles estão. Mas possivelmente a gente não vai ver o rosto deles aqui. A gente não vai ver. Mas um dia na eternidade, o Senhor vai permitir a gente ver a face deles. Qual é a nossa coroa de glória ou certeza, se não vós, cujos nomes estão arrolados no livro da vida? O meu desejo é um arrebatamento, amado, é ver o Senhor como Ele é. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, fala do arrebatamento de Elias. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O arrebatamento acontecerá de maneira súbita e surpreendente. A gente vai estar falando, cantando, trabalhando, fazendo algo comum e natural, mas num dado momento o céu vai se rasgar e o Senhor voltará. Calamai, sai. Aleluia. Ele virá. Ele vai buscar o seu povo. Amém, irmãos? Fique de pé, vamos adorar o Senhor. E depois nós vamos orar pela vida do irmão Isaías e a sua esposa. Santo em nome de Jesus. 61, meu pai, eu. 60.